Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Olha só, meus irmãos, Deus é fiel na nossa vida e tem cuidado de cada situação. E em nome de Jesus, nós vamos viver a manifestação de Deus. Nós vamos viver a presença de Deus diante de cada situação. As coisas estão acontecendo e Deus está cuidando da nossa vida. Ontem mesmo nós estávamos falando de descansar em Deus. Irmãos, cada dia Deus tem uma palavra, uma direção. E o que nós precisamos entender é que a palavra vai nos fortalecer. O Espírito Santo nos enche do poder de Deus e nós vamos caminhando diante de cada situação. Vamos ler aqui hoje Salmos 1, versículo 1 até o 3, Efésios 5, 17, 18 e 19, Efésios 6, 10 e 1 João 5, 4. Olha só, palavra e espírito. Vamos lá? Ó, texto base, Efésios 6, 10, tá bom? Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Irmãos, Deus está obrigando Deus está obrigando eu a você a fazer alguma coisa? Não. Ele está falando que abençoado com felicidade é o homem que não segue os conselhos dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Irmãos, Deus quer trazer para a nossa vida uma aliança, um compromisso. E diante de cada situação, nós vamos viver essa aliança. Mas eu e você dependemos de fazer renúncias. É verdade. Eu preciso fazer renúncia. Tem situação que eu estou vivendo, mas eu preciso fazer renúncia nessa situação para viver algo maior de Deus. Então ele está chamando nós, está nos dando uma sugestão, ó. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está, ao contrário. Vamos segunda parte. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Irmãos, olha só, o que ele está falando? Ó, deixa essas coisas aí, vem para cá, vem para minha direção, para aquilo que eu tenho para a tua vida, que as coisas vão ser transformadas. Ó, antes o seu prazer, irmão, é escolha. Ele não está obrigando a nada. É a escolha que eu vou fazer. Em vez de eu sentar na roda dos escarnecedores, preste bem atenção. Isso daqui é envolvimento íntimo, tá? Muitas vezes nós vamos estar em lugares de maneira obrigado. Por que obrigado? Porque está no seu serviço, não é verdade? Nós temos limites e tudo, e respeito com todos. Mas, de repente, nós estamos num lugar obrigado. Outra condição também, nós estamos ali fazendo a obra. Então, ele está falando de envolvimento íntimo, amizade, comer, beber, essas coisas assim, né? Não se assenta. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham. Tudo que realizar prosperará. Irmãos, ele está falando aqui de condição financeira, né? Tudo que ele vai fazer vai ser como árvore plantada, vai fazer alguma coisa, não perde, vai fazer alguma coisa, o negócio prospera. Ele está falando disso. Mas nós precisamos entender que a nossa vida espiritual está 100% relacionada nesse sentido aqui. E nós precisamos nos cuidar e manter
a nossa vida diante de Deus. Ele não obriga eu ou você a fazer alguma coisa, mas ele está nos dando a direção de que dessa maneira as coisas vão fluir de maneira melhor, de maneira agradável. Ó, eu escolho não sentar, não manter a comunhão com os escarnecedores. Aí eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu quero ver a direção de Deus, quero ver a direção do Senhor. Então eu vou ser como a árvore plantada junto ao ribeiro, águas correntes, né? Que dá o seu fruto na estação própria. Já pensou? Tem o sol e tem o suprimento, né? A água. Irmãos, é fruto, é bênção, é milagre, mas isso é uma questão de escolha. Deus não nos obriga a servi-lo, mas quando nós escolhemos servir e adorar a Deus, nós temos a nossa vida transformada. Vamos lá, continua aqui. Efésios 5, versículo 17. Olha que contexto. Portanto, não sejais falta de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmão, olha que palavra tremenda. Os Salmos foi escrito há muito tempo para depois escrever o livro de Efésios. E aqui concorda exatamente, ó. Portanto, não sejais falta de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmão, como é que eu vou compreender a vontade do Senhor? Meditando dia e noite na palavra. E aí eu vou ter a direção do Senhor. Aí nós vamos entender a direção e aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, meditando na palavra. É assim que vai acontecer. Ah, mas como é que vai ser? Como é que é isso? Meditando na palavra. Em nome de Jesus, nós vamos meditar na palavra e ter a direção de Deus diante de cada situação. Nós vamos meditar na palavra e entender. Aí ele fala assim, ó, portanto, não sejais falta de juízo, mas buscai compreender. Irmão, às vezes eu não estou compreendendo a voz de Deus. Eu não estou, por quê? Porque a minha escolha está sendo sentar lá do outro lado. Senta para cá. Medita na lei, medita naquilo que ele tem para mim e para você. Ele está usando como lei, como palavra, a palavra de Deus. Continua aqui, ó. E não vos embriaguei com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Irmão, o que ele está falando aqui? É essa parte que eu quero trazer para nós. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão. Aí você vai me falar assim, não, irmão, mas eu não vou beber. Eu não vou colocar bebida alcoólica na minha boca. Não, meu irmão, a gente não vai fazer isso. Mas o vinho da devassidão entra por outro caminho, a conduta. Por isso que ele não quer eu lá. Deus nos ama de maneira exclusiva. Ele não quer que eu fique lá, ele quer, eu sou propriedade dele, ele me ama. E ele está falando assim, filho, eu quero que você frutifique, eu quero que as áreas da sua vida cresçam. Ai, mas como é que é isso, Deus? Ó, vem cá, medida na minha palavra. Nela você tem prazer. Ó, escuta aqui que eu vou te dizer. Aí ele fala assim, ó, aí não vos embriaguei com vinho que leva à devassidão, irmão. Nós não estamos bebendo vinho. Nós estamos bebendo bebida alcoólica, mas muitas vezes a gente está numa condição que é mesmo que se a gente estivesse bebendo. Entendeu? Deus nos ama de maneira exclusiva. Ele pagou um alto preço para nos dar vitória, morreu na cruz do Calvário. Aí ele fala, ó, aí ele fala assim, na metade do versículo, que leva à devassidão, mas com vinho, né? Não vos embriagueis, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Irmão, eu preciso deixar porque Ele quer me encher. Deus quer te encher do Espírito dele, da unção dele, do poder. Ele quer te encher. Ele quer me encher nessa hora. Ele quer que eu possa ser cheio da presença dele em nome de Jesus. Ele quer que nós possamos ser cheio da presença dele diante de cada situação. Nós vamos ser cheio da presença de Deus em nome de Jesus. É isso que ele quer. Mas eu preciso, ó, fazer as minhas escolhas, deixar algumas coisas e viver as coisas de Deus, a manifestação de Deus. Vamos continuando aqui. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É isso aqui.
louvar de coração. Não é abrir a boca para cantar, não é isso. Louvar de coração, abrir a nossa boca para louvar, para adorar a Deus, a presença dele em nome de Jesus. Vamos lá no Efésios 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, irmão. No final de tudo, esse é o texto base, tá? Fortalecei no Senhor. Eu preciso da força e do poder de Deus. E aonde que eu vou receber isso? Palavra e Espírito. Palavra e Espírito Santo de Deus. Assim nós vamos viver aquilo que ele tem. Ele concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que ele está falando isso para mim? Por que ele está falando? Aí ele fala assim, ó, para ficar firmes, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos. Irmão, se eu não estou lutando contra seres humanos, qual que é a minha arma? Qual que é a minha defesa? Oração, jejum, clamor. Eu vou trocar as armas que eu tenho, porque eu não estou lutando com gente, não estou em guerra física. Alguns países estão aí em guerra física, as coisas acontecendo, na verdade, mas nós não estamos em guerra física. Nós estamos em guerra espiritual. Então, qual é a minha posição? É oração, está acontecendo alguma coisa? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, medita na palavra. O Espírito vai nos dar a direção. Através da palavra, nós estamos vivendo a manifestação de Deus, nós estamos vivendo o cuidado de Deus. E diante de cada situação, nós vamos ver a manifestação de Deus. Nós vamos ver as coisas acontecerem. Nós vamos ver a manifestação de Deus ser real na nossa vida. Mas o que eu preciso fazer? Fortalecer no Senhor. Por quê? Porque eu estou lutando contra diabo, contra potestade, contra principado, contra dominador. Ele vai falar aqui, vamos lá, ó, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu irmão, nós precisamos nos encher de Deus, nos encher do Espírito Santo de Deus, nos fortalecendo, deixar ele conduzir as coisas, deixar ele ir nos guiar pelo caminho que nós devemos ir, e diante de cada situação, ó, sempre fortalecer. Quando ele fala da armadura, vai falar de louvor, justiça, andar em santidade e tá com os pés firmes, calçados na preparação do evangelho, o escudo da fé, a palavra de Deus, a espada que é a palavra de Deus, e assim nós vamos nos revestindo de Deus. Meu irmão, as coisas acontecem sim, o mundo espiritual é vivo e verdadeiro e é mais real do que o nosso mundo, sabe por quê? Porque as coisas que nós vivemos aqui, essas coisas vão um dia, vão estragar, vão se acabar, mas o poder de Deus, as coisas espirituais continuam. E nós precisamos entender e nos fortalecer em Deus e entender qual é a nossa batalha. Aí ele fala assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Então, quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, e diante disso tudo, como é que eu vou vencer? Como é que você vai vencer? É com força natural? Não, é pela fé. O que vence o mundo? A nossa fé. Ó, todo que é nascido de Deus vence o mundo. É este o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, nós somos nascidos de Deus e nós vamos vencer cada situação pela fé, na força do Espírito Santo de Deus, na direção da palavra de Jesus e no fortalecimento de Deus. Então, cada vez mais eu preciso entender quem é que pode vencer o mundo. Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Irmão, Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e nós cremos que nós vamos meditar na palavra, as coisas vão acontecer em cada área da nossa vida, nós vamos deixar o Espírito nos encher dele, Deus nos encher do Espírito dele, entendendo que tem uma luta aí, tem uma batalha aí fora, as coisas estão acontecendo, as coisas são reais, e só vamos conseguir pela fé.
através do Espírito Santo de Deus nos direcionando, através de Jesus, e vamos orar. Senhor Deus querido e amado, mais um dia nós queremos te louvar pela tua graça e o teu poder. Entra, Senhor meu Deus, com a tua unção e a tua graça. Manifesta, papai querido, do teu poder e a tua misericórdia em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, eu peço a ti, Deus, quebra todo mal, toda obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada, Jesus, pelo teu poder e a tua graça. Senhor, opera de maneira poderosa. Vem ungindo, Senhor meu Deus, com o teu poder e a tua graça. Vem manifestando, Jesus querido, da tua unção e da tua misericórdia. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai, para estar meditando, meu Deus, na tua palavra. Senhor, nos enche da tua presença, nos guarda, meu Deus, nos livra de estarmos em situações que muitas vezes tentam corromper a nossa fé, tentam corromper o nosso comportamento. E Deus nos guarda, nos enche da tua presença, Senhor. Nós não sabemos aonde está a cilada do diabo, mas o Senhor falou para mim fortalecer no Senhor, na força do seu poder, que nós vamos viver a sua manifestação em nome de Jesus. Nós vamos viver a tua graça. Em nome de Jesus, nós vamos viver do teu poder, Senhor. Nos enche, nos fortalece. E eu peço a ti, Pai, quebra o mal, toda obra do inferno, toda força das trevas seja aniquilada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu declaro na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.